Bom, pessoal, então continuando aqui nossa explicação da porta inversora, a gente viu simbologia, vimos tudo, né? Agora vamos fazer a continuação aqui embaixo. E agora nós vamos abordar circuitos maiores usando essa porta inversora. Então, vamos pegar aqui o seguinte circuito. Duas inversoras. Ok? Circuito com duas inversoras. Eu posso pedir para vocês agora, vamos colocar aqui antes, a entrada da primeira A e a saída aqui vamos chamar de S. Bom, em primeiro lugar é importante notar que em circuitos com mais de uma porta lógica, normalmente se nomeia apenas a entrada da primeira, né, e a saída da última. As entradas e saídas intermediárias, a saída dessa porta aqui, a entrada dessa daqui, elas geralmente não são nomeadas, tá? Não são nomeadas, senão os circuitos lógicos gigantes ficariam ainda maiores, né? Então, normalmente se nomeia as entradas e as primeiras entradas, né, e as saídas. As interligações entre portas lógicas não são nomeadas, ok? Então, aqui no circuito com duas portas lógicas, as duas estariam ligadas em série, aqui entre aspas, né? Então, nesse circuito aqui, com duas portas lógicas, a gente tem uma entrada da primeira, que é aqui vem a informação do mundo exterior, e uma saída aqui. Perfeito. Qual seria, em primeiro lugar, a expressão lógica? Vamos colocar aqui, expressão lógica desse circuito. Bom, a saída vai ser igual ao quê? Olha só que interessante. Essa inversora aqui, a saída dela vai ser igual a A barrado, ou seja, essa barra que indica que o sinal foi invertido, ok? Então, toda barra vai representar justamente a inversão do sinal, ou seja, vai representar a porta inversora. Esse abarrado que está saindo aqui, que representa a saída dessa primeira porta, vai estar ligado diretamente à entrada da segunda, ok? Então, no final das contas, o abarrado vai estar também entrando aqui na segunda porta lógica. Então, a saída total do circuito vai ser o quê? Vai ser abarrado, barrado de novo, ou seja, abarrado duas vezes. Porque a gente viu que a porta inversora, ela coloca uma barra no sinal que está entrando na entrada, ou seja, ela inverte o sinal da entrada. Então, como esse abarrado aqui, que está saindo da primeira porta, também está entrando na segunda, essa segunda porta aqui vai barrar o sinal de novo, ou seja, o A vai passar a ter duas barras. A primeira barra vem da primeira inversora, a segunda barra vem da segunda inversora. Então, sempre que vocês virem duas barras, significa o quê? Duas inversoras. Então, não precisava ter desenhado essas duas inversoras aqui. Bastaria eu ter mostrado para vocês a expressão lógica aqui, A barrado, barrado, vocês já saberiam que se trata de uma inversão dupla, ou seja, de duas inversoras. Então, a expressão lógica desse circuito aqui é o quê? A barrado, barrado. Cada inversora representa uma barra. Perfeito? Se eu dissesse para vocês, desenhe o circuito equivalente à seguinte expressão lógica. Saída igual a barrado, 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 barrado. 5 barras. Qual seria o circuito? Sabendo que cada barra corresponde a uma inversora, então o circuito lógico, né, o circuito digital, seria o quê? Um circuito com 5 inversoras. Cada barra representando uma inversora. Então aqui eu tenho a entrada aqui, foi chamada de A, e a saída final lá foi chamada de S. Esse aqui seria o circuito equivalente a essa expressão lógica. Então, cada barra equivale a uma inversora, ok? Bom, gente, dito isso, vamos voltar a nos concentrar aqui no circuito de cima. Agora, nós já tiramos a expressão lógica desse circuito. Já vimos que ela é A barrado, barrado, por causa das duas barras. Falta agora tirar a tabela verdade, né? A tabela verdade é muito importante. Vamos entender como é que esse circuito funciona. Bom, o circuito tem uma entrada, então aqui do lado vai ter uma entrada e uma saída, S. A entrada pode ser 0 ou pode ser 1. Isso aqui nunca vai mudar, né? Nunca vai mudar. Se a entrada for 0, o que vai acontecer na saída? Vamos ver? Olha só, se aqui for 0, está entrando 0 aqui no A, na primeira inversora. Essa inversora vai inverter e vai jogar 1 na saída, vai jogar 5 volts aqui.
Esse 5 volts está ligado direto na entrada da segunda inversora. Então, nessa segunda inversora está entrando 1, ela vai inverter e vai sair 0. Então, se o A é 0, a saída vai ser 0 também, de acordo com o que a gente está vendo aqui no circuito. Tem duas inversoras, ou seja, ela inverte e depois desinverte o sinal. Se o A for 1, o que vai acontecer? Vamos apagar aqui. É até bem óbvio, né, gente? Se o A aqui for 1, inverte. Fica 0, o 0 entra na outra, entra 0 aqui, que inverte de novo, sai 1. Então, se o A for 1, a saída vai ser 1. Okay? Então, essa aqui é a tabela verdade desse circuito com duas inversoras. Então, a tabela verdade ela não é só usada para representar o funcionamento de uma porta lógica só, mas de todo um circuito. Eu posso usar tabelas verdades para representar o funcionamento de circuitos com várias portas lógicas, com dezenas ou até mesmo centenas delas. Tá? Então a tabela verdade ela não representa necessariamente o funcionamento de uma porta lógica, mas representa o funcionamento de um circuito lógico, como a gente está vendo aqui. Okay? E o interessante notar que quando a gente tem um número, no caso aqui da porta inversora, né? Quando a gente tem um número par de portas inversoras, que é o caso aqui, duas portas inversoras, uma ligada na outra. Quando a gente tem um número par, a saída é igual à entrada. Né? Então entrou 0 aqui, sai 0 aqui, se entrar 1, sai 1 aqui. Quando a gente tem um número ímpar de portas lógicas, aí isso não se dá. Quer dizer, se é um número ímpar, então se entrar 0 vai sair 1, se entrar 1 vai sair 0. Ok? Então, simplificando essa expressão aqui, eu poderia dizer que a saída aqui seria apenas A, porque a saída está sendo igual à entrada, ok? Inverte, depois desinverte. Depois a gente vai ver, a gente no futuro vai chegar na parte de simplificação, vai ver que isso aqui é totalmente válido, mas por enquanto não vamos nos acostumar a fazer isso. Vamos acostumar a representar aí a expressão lógica exatamente como é do circuito, exatamente representando aí o funcionamento do circuito, independente se pode ser simplificado, se pode ser facilitado ou não. Então, A barrado, barrado, a gente lê isso aqui e sabe que são duas inversoras. Como é um número par, a gente sabe que o que entrar aqui vai ser o mesmo que sair. Se entrar 0, sai 0. Se entrar 1, sai 1. Ok? E para a gente finalizar aqui a nossa porta inversora, né? Eu sei que muitos aí podem estar se perguntando. Vamos desenhar aqui uma inversora? Muito bem. Tá. Se entrar 0, sai 1. Ou seja, se entrar 0 volts, quer dizer, se eu pegar isso aqui ó, e aterrar, vai sair aqui 5 volts. Então, se eu colocar um multímetro aqui, né, multímetro, e medir por terra, esse multímetro vai medir 5 volts. Como isso é feito? Como é que ele transforma a ausência de tensão em tensão elétrica? Bom, isso não é feito por milagre, né, gente? Então, o que acontece? Toda porta lógica ela tem uma alimentação, além, é claro, dos pinos de entrada e de saída, tem os pinos de alimentação. Tem a alimentação positiva, que é o VCC, 5 volts, e tem a alimentação negativa, que é o GND ou terra. Né? Então, quando você joga 0 aqui, o que acontece? De onde vem esses 5 volts aqui? Vem aqui da alimentação. Tá? Então, não surge do nada, vem aqui da alimentação. É o mesmo caso aqui que a gente viu no equivalente transistorizado, ou seja, para a gente poder representar a porta lógica inversora com equivalente transistorizado, além da entrada e da saída, a gente precisou também receber alimentação positiva e negativa, 5 volts e terra, porque a gente viu que quando a gente joga 0 aqui na entrada, o 1 que vem aqui da saída vem de onde? Vem da alimentação, vem dos 5 volts. Então toda a porta lógica, todas, tem pinos específicos que só servem para alimentação. Não são nem entrada, nem saídas digitais. São apenas alimentação. Alimentação positiva e alimentação negativa. Tá? Então essa aqui é até uma simbologia. Né? Essa simbologia aqui, vamos desenhar aqui do lado para ficar mais interessante. Né? Essa simbologia aqui que eu estou desenhando agora é a simbologia ANSI com alimentação. Né? Ou seja, além de eu representar a entrada e a saída e o desenho da porta, eu represento também aqui a alimentação positiva e negativa 5 e 0 volts. Né? Então, também é utilizada aqui a simbologia ANSI com alimentação. Perfeito? Alimentação, o espaço é pequeno. Ok. Então é isso, gente. Acho que por hora a gente já tem bastante aí o que falar
que exercitar, melhor dizendo, sobre essa porta inversora, né? Eu vou até deixar aqui um exercício para vocês praticarem o que foi dito, para a gente focar no que é interessante, tá? Então, o primeiro exercício aqui que eu vou deixar para vocês é que vocês digam a expressão lógica e tabela verdade dos circuitos abaixo, ok? Então, vamos fazer aqui a letra A. Vamos pegar um circuito aqui com 3 inversoras e vocês vão dizer para mim, aqui eu vou chamar a saída de A, a entrada de A, eu vou chamar aqui a saída de Y. Vocês vão fazer a expressão lógica e a tabela verdade. Vamos fazer aqui o exercício B. E a gente vai resolver esse exercício aqui na próxima videoaula, tá, gente? Como a gente está focalizando bem essa parte da porta inversora, vamos resolver logo eles na próxima videoaula, tá? Aqui vamos fazer o seguinte, ó, colocando várias inversoras aqui, e aqui eu vou puxar aqui para uma inversora. E esse circuito aqui, ele vai ter duas saídas. Então, eu tenho a entrada aqui que eu vou chamar de A, eu tenho a saída aqui que eu vou chamar de Y1 e a outra que eu vou chamar de Y2. Esse circuito aqui, a gente tem duas saídas. Ah, mas você não disse que as portas lógicas têm apenas uma saída? Como é que esse circuito tem duas? Bom, de fato, cada porta lógica tem apenas uma saída, ok? Mas aqui, a gente tem várias portas lógicas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a saída dessa porta aqui, que é uma só, e está distribuindo o sinal delas para duas portas, o sinal dela para duas portas lógicas diferentes, que é perfeitamente válido. Distribuir o sinal e agora o meu circuito passa a ter duas saídas. O circuito, cada porta lógica continua tendo apenas uma saída, ok? Na próxima videoaula vamos resolver aqui esses exercícios e vocês podem inventar exercícios para vocês mesmos, tá? Desenha o circuito igual eu estou fazendo aqui, tenta resolver até vocês acharem que não tem mais nenhuma dúvida, beleza? Então até mais.